de 2 em 2. A terra se encheu de gente, mas todos pecavam tanto que Deus ficou triste por ter criado as pessoas. Ele decidiu enviar um dilúvio para limpar a terra. Havia um homem chamado Noé que não era como os outros. Noé amava a Deus e o obedecia. Deus resolveu salvar Noé e sua família do dilúvio. Deus avisou Noé sobre o dilúvio. Disse para ele construir um barco enorme, com um teto baixo, 3 andares. Quem amou e obedeceu a Deus? Deus disse a Noé para reunir 2 animais de cada espécie, um macho e uma fêmea. E então, Noé, sua família e os animais entraram no barco. E Deus fechou a porta. Choveu por 40 dias e 40 noites. A água caiu do céu e subiu dos oceanos e lagos. Até as montanhas mais altas desapareceram debaixo d'água. Deus disse a Noé para reunir um animal de cada espécie na arca. Enquanto isso, Noé, sua família e todos os animais estavam em segurança dentro do barco, navegando sobre as águas do dilúvio. Deus não se esqueceu de Noé, nem por um instante. Deus fez soprar um vento. As águas baixaram. A arca parou sobre o Monte Ararat. Noé soltou uma pomba. Ela não voltou. Quando a terra secou, Deus disse para todos saírem da arca. Ele colocou um arco-íris no céu como um sinal de que ele nunca mais inundaria. Deus pôs um arco-íris no céu como uma promessa de que ele nunca mais inundaria toda a terra. Verdadeiro ou falso? Abrão morava em Harã. Abrão, Deus disse, eu quero que você saia de Harã e vá para uma outra terra. Deus não falou para Abrão onde o estava levando. Confie em mim, Deus disse. Faça isso e seus filhos se tornarão uma grande nação. Como? Abrão perguntou. Sua esposa, Sarai, estava velha demais para ter filhos. Confie em mim, Deus disse. Vá
Vá para onde eu digo, e eu lhe darei uma família maior do que as estrelas que você vê no céu. Eles abençoarão o mundo todo. Confie em... Então, Abrão confiou em Deus. Ele levou Sarai, seu sobrinho Ló e tudo o que possuíam, e foi para o lugar que Deus lhe disse. Quando chegou, Abrão acampou em Siquém. Deus apareceu para ele. Eu darei esta terra a você e a seus filhos, disse Deus. Abrão construiu um altar ali para adorar a Deus. Abrão viajou pela terra prometida de Deus. Ele estava feliz por ter confiado em Deus. Então, ele construiu outro altar, onde agradeceu a Deus por todas as coisas. Abrão construiu um altar para Deus e o agradeceu por suas promessas. Verdadeiro ou falso? Deus prometeu um filho a Abraão, e a partir desse filho, uma grande família que abençoaria o mundo inteiro. Mas 20 anos se passaram. Abraão continuava confiando na promessa de Deus. Quando ele estava com 100 anos e Sara com 90, Deus lembrou a eles da promessa que tinha feito. Sara ia ter um bebê. Quando seu filho nasceu, Sara ficou tão feliz que deu risada e disse: Deus me fez rir. Então, eles chamaram seu filho de Isaque, que significa ele ri. Isaque tinha crescido. Então, Deus provou Abraão, dizendo a ele que levasse o filho ao Monte Moriá e lá o entregasse como um sacrifício. Isaque carregou a lenha e Abraão levava a faca e o fogo. Juntos subiram a montanha. Onde está o cordeiro para o sacrifício? Perguntou Isaque. Deus proverá, respondeu Abraão. Abraão colocou a lenha sobre um altar, amarrou Isaque e o deitou sobre a lenha. Quando levantou a faca para sacrificar Isaque, um anjo chamou seu nome: Abraão! Não machuque o menino! O anjo gritou. Deus sabe que você confia na promessa dele. Olhe, lá nos arbustos, há um carneiro preso pelos chifres. Sacrifique-o! Então, Abraão sacrificou o carneiro no lugar do seu filho. Ele chamou aquele lugar de Deus proverá, porque Deus providenciou o sacrifício. A promessa de Deus se cumpriu, exatamente como ele havia prometido. Abraão confiou que Deus iria realmente cumprir sua promessa. Jacó tinha 12 filhos.
mas ele amava mais o seu filho José. Ele deu a José uma roupa especial, toda colorida. Os irmãos José ficaram com inveja. José também tinha sonhos especiais. Em meu sonho, estávamos amarrando os feixes de trigo. Ele contou. E seus feixes se curvaram diante do meu. Os irmãos José o odiaram ainda mais. José teve outro sonho. O sol, a lua e 11 estrelas se curvaram diante de mim. Seu pai e seus irmãos resmungaram. Você está dizendo... Um dia, os irmãos de José estavam nos campos cuidando das ovelhas. Quando viram José chegando, planejaram matá-lo para acabar com todos os seus sonhos. Seria errado matar o nosso irmão, disse Rúben. Vamos jogá-lo nesse poço vazio. Então, eles arrancaram a roupa especial de José e o jogaram no poço. Comerciantes ismaelitas estavam a caminho do Egito. Vamos vender José como escravo aos ismaelitas, sugeriu Judá. Assim, os irmãos venderam José por 20 moedas de prata. Os irmãos molharam a túnica de José no sangue de um cabrito e a mostraram a Jacó. Meu filho está morto, chorou ele. Enquanto isso, José foi levado para o Egito, mas Deus estava com José. No Egito, os ismaelitas venderam José a Potifar, um dos capitães do faraó. Deus abençoou José e o tornou bem-sucedido. Potifar colocou José no comando de tudo que ele tinha. Deus estava com José, mesmo quando ele era escravo no Egito. Verdadeiro ou falso? José serviu bem a Potifar. A esposa de Potifar queria que José fizesse coisas que Deus não gosta. José não aceitou. Então, ela contou mentiras sobre ele. Potifar acreditou nela e José foi jogado na prisão. Na prisão, José conheceu 2 empregados do faraó. Cada um teve um sonho que Deus fez José entender e explicar. A explicação estava certa. O copeiro, 2 anos depois, o faraó teve 2 sonhos perturbadores. O copeiro se lembrou do que José tinha feito por ele e contou ao faraó. Por isso, o faraó mandou chamar José e contou a ele seus sonhos. Deus fez José entender também os sonhos do faraó. Por 7 anos haverá muita comida, disse José. Então, armazene alimento, porque depois haverá 7 anos de fome. O faraó ficou impressionado com a sabedoria de José. Por isso, o colocou como responsável por armazenar todo o alimento. Além do faraó, ninguém no Egito era mais poderoso que José. Os irmãos de José foram ao Egito comprar comida. Eles se curvaram diante de José, mas não o reconheceram. Quando viu que eles tinham mudado, José se apresentou.
Os irmãos ficaram apavorados. Os irmãos de José queriam feri-lo, mas Deus mudou isso para algo bom. Verdadeiro ou falso? O Egito estava cheio de israelitas. Um novo faraó teve medo que os israelitas tivessem poder demais. Então, ele os tornou escravos e os tratou muito mal. O faraó ordenou que todos os meninos dos israelitas fossem mortos ainda bebês. Uma mulher colocou seu bebê num cesto e o escondeu na beira do rio. A irmã dele ficou observando. A filha do faraó estava nadando no rio. Ela encontrou o bebê e decidiu ficar com ele. A irmã do bebê ofereceu a ajuda de sua mãe para cuidar dele. A filha do faraó deu a ele o nome de Moisés. Moisés cresceu. Um dia ele viu um egípcio batendo num israelita. Moisés matou o egípcio. Então ele fugiu para Midian e cuidou de ovelhas durante 40 anos. Moisés cuidava das ovelhas no Monte Horebe. Lá, ele viu uma moita em chamas e ouviu a voz de Deus. O meu povo está sofrendo, Moisés. Eu escolhi você para libertá-los. Eu não consigo! Exclamou Moisés. Eu vou ajudar, prometeu Deus. Jogue seu cajado no chão. Moisés fez isso. O cajado se transformou em uma cobra e quando ele a pegou, tornou-se novamente um cajado. Coloque a mão dentro de sua capa, disse Deus. Moisés fez isso. Quando a tirou, sua pele estava doente. Quando a colocou novamente dentro da capa, ela foi curada. Mostre isso ao faraó, disse Deus. Eu não sei falar muito bem, disse Moisés. Eu lhe darei as palavras, disse Deus. Seu irmão Arão pode ajudar. Então, Moisés foi dizer ao faraó para libertar os israelitas. O primeiro pecado. Deixe meu povo. Moisés e Arão disseram ao faraó: O Deus dos israelitas diz que você deve deixar o povo dele em liberdade. Se você não os libertar,
Coisas ruins vão acontecer. Mas o faraó não quis ouvir. Assim, Deus transformou a água do Egito em sangue. Ninguém podia beber. Depois, ele encheu as casas do Egito com rãs. Elas estavam por toda parte. Ainda assim, o faraó não quis ouvir. Então Deus encheu os céus do Egito com piolhos. Eles cobriram as pessoas como poeira. Depois ele mandou muitas moscas contra a terra do Egito. Ainda assim, o faraó não quis ouvir. O faraó deixou o povo de Deus ir embora quando toda a água do Egito transformou-se em sangue. Verdadeiro. Por isso, Deus matou os animais do Egito: cavalos, jumentos, camelos, ovelhas, vacas e cabras. Então ele cobriu os egípcios com feridas. Ainda assim, o faraó não quis ouvir. Depois, Deus mandou pedras de gelo para destruir as plantações do Egito. Sua cevada e linho foram destruídos. Então, ele enviou gafanhotos para comer as plantas que restaram. Ainda assim, o faraó não quis ouvir. Então, Deus enviou escuridão em toda a terra. Mas, novamente, o faraó não quis ouvir. Deus disse: eu vou matar todos os filhos primogênitos do Egito e todos os primogênitos dos animais. O que aconteceu com os egípcios na primeira vez que o faraó não deixou os israelitas irem? O meu povo deve matar um cordeiro, comê-lo e colocar seu sangue nos batentes das portas. Verei o sangue e passarei sobre suas casas. Aquelas crianças não vão morrer. Vocês se lembrarão disso para sempre. Isso será a Páscoa. Os israelitas obedeceram a Deus, mas os primogênitos dos egípcios morreram, até mesmo o filho do faraó. Finalmente, coisas ruins aconteceram no Egito, porque o faraó não deixava o povo de Deus ir embora. Verdadeiro. Depois que o filho do faraó morreu durante a 10ª praga, ele deixou os israelitas partirem. Eles estavam perto do Mar Vermelho quando o faraó mudou de ideia e foi persegui-los. Quando os israelitas viram o exército do faraó, ficaram apavorados. Mas Deus disse a Moisés que levantasse seu cajado na direção do Mar Vermelho. Deus mandou um vento forte e dividiu o mar. Um caminho seco apareceu e os israelitas, o faraó e seu exército o seguiram para dentro do mar. Deus disse a Moisés para erguer sua mão. Então, o mar se fechou. O faraó e seu exército se afogaram. O faraó e seu exército perseguiram e prenderam os israelitas novamente no Mar Vermelho. Verdadeiro ou falso?
Deus conduziu seu povo por um deserto. Ele os alimentou, ele lhes deu água. Eles acamparam no Monte Sinai, onde Deus disse a Moisés: cercado por fogo e fumaça, Moisés subiu ao topo e Deus desceu para encontrá-lo. Onde Deus disse a Moisés para encontrá-lo. Então, Deus deu a Moisés os 10 mandamentos em 2 placas de pedra. Não adore a outros deuses. Não faça ídolos. Trate meu nome com respeito. Trate o dia de sábado como um dia especial. Respeite seus pais. Não mate. Seja leal a seu marido ou esposa. Não roube. Não minta. Não inveje os outros ou o que eles possuem. Agora, o povo saberia. Os 10 mandamentos diziam aos israelitas como obedecer a Deus.